depois da pandemia, mudou muito a cultura das pessoas relacionada ao exercício físico. Então, as pessoas não são atletas, mas têm uma vida de atleta. Porque o que mais a gente atende, Gustavo, são pacientes que já se alimentam bem e treinam. Só que não conseguem o resultado que eles desejam. Então hoje, você acabou de me colocar para pensar o seguinte, peraí, se eu já consegui fazer uma redução desse tipo celular específico, ele aumentou ou ele está um pouquinho mais alto de novo, por quê, né? Então pode ser a hora de desparasitar novamente. E que muitas pessoas falam para mim, André, eu como direitinho, eu treino direitinho e não tenho resultado. Será que você está comendo direitinho e você está treinando direitinho de acordo com a sua genética? A sua genética. Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Laudo Bom da Vida, o podcast da Testify. E hoje temos duas participações. A doutora Thaís, que já esteve com a gente aqui muitas vezes, né, principalmente para falar sobre modulação epigenética, desbiose, e o Dr. André Carvalho, que é educador físico e nutricionista. E uma coisa para mim que é muito curiosa, né? Primeiro, o Dr. André aceitou o nosso convite depois da versão da edição anterior do nosso podcast, onde a gente fez um episódio falando da tradução, fazendo a tradução e a interpretação dos meus resultados, do meu laudo, e em cima disso teve um áudio que foi bastante interessante ali, fazendo a leitura completa do meu perfil, e a gente vai discutir isso um pouquinho mais profundamente hoje, né? E o que é muito interessante, o André talvez seja o único profissional que eu conheço, educador físico, que eu posso classificar como um educador físico geneticista, porque o entendimento dele da genética, do exercício da genética, do teste genético esportivo, movimenta muito da conduta de treinos e de preparo dos atletas aí, amadores e acredito que também profissionais. Obrigado pela presença, pedir a gentileza aqui, você se apresente também para o nosso público e obrigado por aceitar o nosso convite. Gustavo, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? E conversar um pouco sobre o seu teste. E realmente, hoje eu sou um dos únicos profissionais habilitados para trabalhar com reprogramação epigenética. E eu aprendi na prática e na teoria com o seu teste. Então, desde 2023, eu e a doutora Thaís veio estudando esses testes, né, Thaís? E a gente ficou expert nos testes da Testify. Então, hoje a gente já analisamos mais de 150 testes da Testify esportivo, fazendo a devolutiva, e realmente, quando a gente tem esse teste na mão e a gente entende com profundidade, o negócio funciona. Então, assim, tinham várias pessoas antes de fazer o teste que ficavam na academia 1, 2 horas e não tinha resultado. A gente analisou o teste e conseguimos mudar essa realidade. Quanto tempo faz que você entrou nesse mundo da genética ou trouxe o mundo da genética para dentro da educação física? Bom, desde 2024, a gente começou a pós-graduação com o Dr. Luciano em 2023, né? No começo, eu estava um pouco perdido e foi quando eu fui estudar a fundo. Então, a partir de 2024, a gente começou a pegar os laudos e aplicar isso nas pessoas. E foi muito ali na prática, sabe? O Luciano, ele colocava lá as aulas e a gente ia estudando, eu e a doutora Thaís começou a aplicar isso com pessoas no mundo inteiro. Inclusive, a gente tem paciente na Europa, nos Estados Unidos, e o pessoal vinha, coletava, depois de 30 dias tinha um laudo e a gente ia trabalhando em cima. Então, o negócio começou a dar um boom a partir de 2024, que a gente já tinha um conhecimento total do teste e aplicabilidade. Não é isso, Thaís? Thaís, fala um pouquinho e se apresenta rapidinho. Você já é conhecida da casa, mas se apresenta rapidinho para quem chega aqui pela primeira vez. Bom, para quem não me conhece, eu sou Thaís Martin, nutricionista. Sou mestra e doutora em ciências com ênfase em biotecnologia humana, e a minha base vem muito da minha formação. Sou especialista em reprogramação epigenética, assim como o Dr. André. Nós nos conhecemos nessa pós do Dr. Luciano lá em 2023, e a nossa amizade começou assim, com uma dúvida do André
E eu disse assim, nossa, vou ajudar o André a entender o que era homozigose e heterozigose, que é a base da base da base da genética. Então foi assim que a gente se conheceu, que a gente começou o trabalho. Estou muito feliz de estar aqui ao lado do meu colega e amigo, um excelente profissional, pessoa. E eu e o André, ao longo desses 2 anos aí, que a gente já está 3 anos juntos, né? Como alunos, como amigos, mas há 2 anos mesmo que a gente trabalha junto e a gente conseguiu mudar a vida de muitas pessoas que vinham com dificuldade, tanto na nutrição quanto na parte esportiva, né? Porque o que mais a gente atende, Gustavo, são pacientes que já se alimentam bem e treinam. Só que não conseguem o resultado que eles desejam. E aí entra o quê? O refinamento, que é o que a gente faz. E uma coisa que é interessante é assim, né? Desde que a gente começou a trabalhar o perfil genético do esporte, qual que é a maior dificuldade que qualquer laboratório tem quando vai buscar a construção de um painel genético? É o banco de dados. Né? Então, sem banco de dados, você não tem uma base de interpretação. E quando nós começamos a levantar o banco de dados, predominantemente as publicações eram asiáticas. Né? Então, o maior número de publicações científicas sobre a genética esportiva era de população asiática e não reflete a nossa população, o Brasil, né? E Américas em geral. E por mais que a gente tenha uma imigração muito forte, mas definitivamente não reflete. E ao longo desses anos, nós optamos por construir um banco de dados próprio e, naturalmente, o mundo também tem feito isso e nós absorvemos o banco de dados de outros países também. Então, a percepção da qualidade do resultado ao longo do tempo foi crescente, assim, foi muito interessante observar o quanto ele passou a ter mais... não aderência, mas o quanto o quanto o resultado da análise bate de fato com a percepção que o profissional tem do indivíduo, do paciente. Né? Gustavo, é muito interessante isso que você está falando, porque as pessoas falam, André, por que eu tenho que fazer um teste genético esportivo? Hoje, depois da pandemia, mudou muito a cultura das pessoas relacionada ao exercício físico. Então, as pessoas não são atletas, mas têm uma vida de atleta. E sempre eu falo, você tem que dormir bem, você tem que treinar bem, alimentar bem. Por quê? Porque você não é um atleta remunerado, mas você quer ser igual a um atleta. Eu vou te dar um exemplo claro aqui. Muitas pessoas utilizam cafeína na academia. Homem que tem problema com sono. 20 horas ele vai e toma um pré-treino que tem cafeína. O quanto que o teste é importante. Ali no teste eu vou saber se ele pode tomar a cafeína às 20 horas. Ou se não é interessante ele tomar uma cafeína por volta das 14, porque o pico dela vai ser 20 horas na hora que ele está na academia. Ou tomar 14, 15 horas. Então, as informações que o teste traz para a gente é muito relevante. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Uma das perguntas que eu ia te fazer aqui para começar é como que a genética, na prática, ela entra no mundo da educação física. E praticamente você já começou a resposta. Ela entra no mundo da educação física porque ali com o teste, tanto o nutrigenético e o genético esportivo, quando tem duas pessoas que conseguem fazer uma leitura, claro, você entende. Não existe teste genético sem exames bioquímicos. Então, para a gente ver se acontece o que tem que acontecer, a gente precisa pegar os seus exames. Então, a gente analisa, por exemplo, uma pessoa que tem problema com colesterol. Lá no teste vem o gene relacionado ao colesterol. E aí eu preciso ver se é homozigose, se é heterozigose. Porque o que está acontecendo? Hoje, tem muitas pessoas que estão com a testosterona baixa e com o colesterol alto. E aí a gente vai lá no teste genético para analisar e ver, porque dependendo do estímulo que você dá para a pessoa, se você não tiver noção da parte genética, você não consegue entregar resultado. E que muitas pessoas falam para mim, André, eu como direitinho, eu treino direitinho e não tenho resultado. Será que você está comendo direitinho e você está treinando direitinho de acordo com a sua genética? A sua genética. Não é o comer direitinho de acordo com a média da população ou com o que se entende da mídia ou do consenso, que é o direitinho, né? Porque o que acontece? Vamos pensar num gene ACTN3, né?
a pessoa tem predominantemente fibra branca, fibra de velocidade, e ela está morrendo na academia para hipertrofiar. Não vai hipertrofiar, porque ela não tem força, ela não tem potência, ela não tem resistência. Esse sou eu? Você tem esses genes, né? No seu caso, o seu treino, né? Aquele dia que eu expliquei em áudio, você é um cara que você não pode ficar muito tempo na academia, você não tem paciência para isso. Fato. Nenhuma. Então, o seu treino de 40 a 45 minutos e já começa a me incomodar. Isso. Então, o seu treino, você tem que treinar mais vezes. Hoje, aí, fazendo um programa de exercício para 20 repetições por grupo muscular grande e 16 para grupo pequeno por semana. E tem vários estudos que mostram, os estudos vêm mostrar para a gente que você não precisa de muita carga. Você precisa do estímulo certo e do tempo de descanso. Porque você tem um gene aqui que chama CCR2, que está ligado à inflamação e recuperação muscular e está relacionado diretamente com o seu intestino. Por isso que o nutricionista precisa estar junto para você não ter uma desbiose, uma SIBO ou uma síndrome do intestino irritado ao longo do tempo. E vamos trazer aqui para a nossa conversa as perguntas que você acabou me fazendo antes da gente começar, né? Porque uma das suas perguntas foi se depois da atividade física, se durante a atividade física eu transpiro muito. Isso. Tá? Então, de fato, eu não transpiro muito em repouso, mas na atividade física, de fato, eu transpiro bastante, né? Inclusive em atividades aeróbicas. A camiseta não dura 15 minutos, né? Então é uma transpiração bastante elevada. E você me perguntou também da qualidade da evacuação. Isso. Né? Se eu observo. E eu te respondi, né? O que eu observo para ver o meu nível de atenção específica para isso. Eu observo se eu fui, se eu não fui. Mas eu não observo... Bom, quais as características que eu tenho que observar? Bom, a questão do intestino, a gente tem que ter muita noção, porque você tem ali esse gene, né? CCR2, que está relacionado a intestino, e muitas pessoas, Gustavo, chega para mim e fala, nossa, né, eu tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor no ombro, ou alguma dor relacionada à articulação, e eu faço exame e não aparece nada. E está relacionado com esse gene, que está relacionado com o intestino, que é o CCR2. No seu caso de transpirar, eu perguntei porque tem um NOS3, que está relacionado, é um gás que a gente tem, óxido nítrico, né? Então, você no esporte, ele é muito ativado. Então, eu perguntei de transpirar por causa disso, né? Você transpira muito durante o exercício por causa desse gás. Então, você tem uma boa vasodilatação no exercício, entendeu? O fluxo sanguíneo seu é muito bom durante o exercício. E a questão do intestino, você não é um atleta, mas você tem a vida de um atleta. Então, por isso que o nutricionista é importante no seu programa de exercício. A nutricionista pode pôr uma derribose para você não sentir fadiga. Porque você está lá jogando 45 minutos, você sente fadiga. Acabei de descobrir porque eu estou perdendo meus jogos todos. Isso. E aí, se a doutora Thaís coloca uma derribose, porque está entrando em fadiga, porque o negócio é quando abaixa muito a glicemia sanguínea. E aí ela vai colocar um açúcar de qualidade para você não ter queda de rendimento. Você ganha os primeiros sets e você perde o jogo do meio do jogo para frente. Acontece isso? Acontece. É raro, mas acontece sempre. Tô doida para falar já sobre o intestino do Gustavo. Então, aí sabe o que eu queria te pedir? Já que a gente falou de formato de fezes, de frequência, explica rapidinho a escala, tá? Porque acho que muita gente que ouve a gente não conhece o que precisa ser observado, né? E depois, em complemento ao que o André falou sobre a suplementação da derribose, fala um pouquinho sobre o mecanismo dela. Bom, então, primeiro, assim, é muito curioso eu estar entre homens e o meu público, prioritariamente, ele é feminino. Mulher presta muito atenção quando a barriga está inchada ou distende, ou vai no banheiro e nota que está com
ai, com as fezes mais amolecidas, ou tá muito duro. Mulher tem essas questões de natureza e isso é uma coisa nossa desde sempre. Só que quando eu atendo homens e faço essa pergunta, é curioso porque até hoje nenhum homem que eu atendi, homens não sabem responder essa pergunta. Não, e o mais curioso porque é o seguinte, até quando eu percebo alguma alteração ou o que saia do comum, eu não relaciono, eu não sei qual dia que foi, eu não relaciono o que eu comi ou deixei de comer, não relaciono se eu tive atividade física ou não tive. Então, se me perguntar sobre a variabilidade, eu vou saber responder. Mas o porquê, o quando, não tenho a mínima ideia. Então, uma das coisas que as pessoas têm que aprender e devem saber, primeiramente, a gente precisa olhar o nosso cocô, precisa avaliar ele também, além de tudo que a gente já avalia. E para isso nós temos uma escala chamada escala de Bristol. Para quem nunca viu, busca aí, olha as imagens. Então, a escala de Bristol, ela vai de 1 a 7, se não me falha a memória. Os 2 primeiros níveis são as fezes mais endurecidas. Normalmente fezes no formato de bolinha ou de bolinhas que são grudadas, e isso não é um formato ideal. Então, a gente vai de 1, 2, 3 até 4. No 4 é o formato ideal que a gente diz, é o formato de banana, é um cocô inteiro, são fezes que afundam. E dos 5 em diante já são as fezes amolecidas até a diarreia. Então, essa escala é muito importante que as pessoas aprendam. Cocô bonito é o Bristol 4. Regra para a vida. Imprime e cola na frente do vaso do banheiro. Pode ser uma boa referência. Então, aproveitando para falar dessa questão intestinal e o universo masculino que não presta muita atenção nisso, isso é fato, tá? Gustavo, olhando para o teu exame, aí o nutrigenético, né? Tem muita gente que não sabe também que o gene da FUT2, ele responde para 2 situações. Não só para a questão de ter mais ou menos vitamina B12, mas que também as pessoas que carregam o alelo A são pessoas que produzem menos mucina. E você carrega o alelo A. Ou seja, o seu intestino ele é mais desprotegido do que o normal. Isso vem de encontro a também a doença autoimune, né? Porque a gente sabe que o intestino do autoimune ele é mais permeável, ele é menos protegido, ele é mais sensível. Então agora o Gustavo Janaldes vai ter a missão de fazer um exame de microbioma para a gente analisar, vou falar aqui para a câmera, para a gente analisar como está a microbiota Eu não te passei dele. o meu exame de microbioma? Você tem exame de microbioma? Não, não recebi esse. Eu achei que eu tinha te mandado. Então. Ô, Thaís, é muito importante também. Tem quanto tempo que você fez esse teste de microbioma? Deve ter uns 2, 3 meses, acho que foi. Tá. Não pode ser... o teste de microbioma, ele tem que ser... Tem que ser recente, né? Recente. O microbioma ele é uma fotografia do momento, né? Então, o que eu acho, o que eu acredito que o meu teste ainda tem a validade para análise é porque eu não fiz nenhuma intervenção pós esse resultado, né? Eu não fiz nenhuma mudança nem em padrão de dieta ou suplementação. Ô, Gustavo, a gente, também eu e a doutora Thaís, a gente pede muito teste genético e o de microbioma. Porque a pessoa chega pra gente e fala, André, eu tô fazendo tudo certinho e o intestino tá ruim. Aí a gente vai analisar o intestino e a primeira coisa que a gente começa a tratar, tanto no programa de exercício como na alimentação, é o intestino. Depois que a gente trata o intestino, né, Thaís? Leva aí de 8 a 12 semanas. Aí a gente começa a entender como que a gente vai trabalhar as outras partes. Então, é muito importante fazer os exames bioquímicos, o teste genético e o exame de microbioma. Antes de qualquer intervenção, antes de qualquer plano de treino. Isso. A gente, quando a pessoa não tem o teste genético ou os exames, hoje a gente fala exames de precisão, a gente trabalha muito pelo feeling nosso. Só que não tem jeito. A gente precisa entender a autopersonalização para a gente conseguir entregar resultado. E realmente, Gustavo, as pessoas, sim, elas estão tendo um estilo de vida saudável. Eu vejo muito corredor que corre aí a semana inteira e vai fazer uma prova no domingo. Tipo, corre 30 quilômetros durante a semana, chega no domingo vai fazer 10. E as pessoas estão envelhecendo. Aí entra a questão de oxidação, que a gente vai falar aqui um pouquinho também, a doutora Thaís vai falar sobre alimentação, sobre oxidação, sobre envelhecimento.
Então as pessoas falam, nossa, André, eu tô fazendo muito exercício físico, tô alimentando bem e eu tô envelhecendo, meu cabelo tá ficando muito branco. Aí eu vou explicar a parte de oxidação que está relacionado ao volume de treino, à não recuperação de treino e à má alimentação. Mas antes da gente entrar nisso, assim, vocês falaram de tantas oportunidades que a gente tem, né, de testagem para melhora da intervenção, tanto treino e dieta, mas o não fazer, quais são clinicamente o que vocês entendem como os maiores pontos cegos de não ter essa informação? No caso dos testes, né? Isso. Você trabalha no escuro. Você não resolve o problema do paciente. Então vamos dizer o seguinte, que para quem não faz os testes, mas obtém resultados, foi na tentativa e erro com sucesso. Muito pouco, muito E pouco acontece muito pouco. as pessoas. Tanto é que você pode fazer uma pesquisa. Todo mundo fala, eu já fiz de tudo e não consegui. Porque você não entendeu a genética. As pessoas falam, André, eu já fiz de tudo para emagrecer, para ganhar massa muscular e não vai. Porque você não tem as suas informações. Quando você tem informação, eu treino várias pessoas no mundo inteiro 30, 35, 40 minutos. Por quê? Eu tenho um. E a pessoa fala, nossa, eu estou emagrecendo, eu estou ganhando massa muscular. Porque você entendeu o que a genética está falando. Não tem como você lutar contra a genética. E a minha esposa, depois que ela fez o teste genético, a gente entendeu todas as doenças que ela poderia desenvolver e eu consegui entregar resultado no programa de exercício, porque antes ela treinava 1h30, 1h40 na academia, hoje ela treina em 40 minutos. Tá menos ansiosa, tá dormindo melhor, entendeu? E tá tendo o estímulo certo. Fora que o resultado diminuiu o percentual de gordura, aumentou a massa muscular, e é um conjunto, né? Esse teste a gente tem que ter o nutricionista, o educador físico e o médico também, porque envolve a questão hormonal. Então, isso tudo influencia. E qual o público que procura isso? As pessoas acima de 30 anos, que já viu que quer cuidar da saúde e o negócio é muito rápido. Não é isso, Thaís? Até para complementar o que o André falou, Gustavo, você falou das pessoas que têm resultado e não têm o exame. Eu digo, podem ter o resultado, mas nunca terão o 100% de resultado. A gente atinge o limiar máximo quando a gente entende as peculiaridades, que é o que nos diferencia, né? A questão genética, microbiota. Então, quando muitas vezes a gente vai entregar resultado para um paciente, por exemplo, eu preciso corrigir o intestino dessa pessoa. Antes de olhar para a genética, hoje a gente tem feito muito isso, né, André? A gente tem corrigido a base para depois ir para a genética. Porque até aproveitando aqui o gancho, falando um pouquinho do Gustavo de novo, já que o Gustavo é o nosso tema central da conversa. Né? Eu não sabia. É o tema hoje. Eu peguei os exames de sangue do Gustavo, e aí, assim, é curioso, porque quando a gente vai avaliar intestino, né, tem 3 ali análises do hemograma que a gente fica de olho. Então, eosinófilo, monócito e basófilo. A gente tem alguns padrões de referência, né? Quando a gente diz que eosinófilo está mais do que 2, monócito mais do que 5, basófilo mais do que 1, e aí o Gustavo ele dá check em todas. O Gustavo tem eosinófilo de 4%, monócito de 11,3% e basófilo ali quase 1%. Gustavo, nesses casos, sabe o que a gente faz com o paciente? Reza. Desparasita e olha para o intestino e começa a tratar. Aí, aproveitando esse gancho também, eu olhei para o gene aqui, que corresponde ao ferro, né? Você é uma heterozigose, então carrega um alelo que poderia diminuir o ferro sérico, enfim, a absorção. Mas olhando para esse intestino que pode ter algo e que ainda não foi olhado com atenção, eu olho para a sua ferritina, que é de 48. Para um homem desse porte, que eu tenho certeza que é um carnívoro exímio, e a gente sabe que o melhor ferro é o ferro M, que vem da carne. Não é de feijão, não é de beterraba, não é de couve. Vamos agora, tá? Não é de vegetal. É carne. Ferro M é carne. Então, o Gustavo é um carnívoro e tá com uma ferritina super baixa. Por que o Gustavo não tá absorvendo esse ferro da carne? Qual é o motivo? Né, Gustavo? Porque eu sei que você gosta de comer fraldinha. Sim. Né? Então, assim, ferritina deveria estar pelo menos 70
O Gustavo é 48. Então tem algo aqui, Gustavo, que está fazendo com que você não absorva direito. E algumas coisas são interessantes, né? Porque não são só os exames de alta complexidade, mas a gente consegue ver epigenética nos exames de baixa, que é o que você acabou de demonstrar aqui pra gente. Quando a gente, né, até para quem não sabe, né, quando a gente observa, por exemplo, vai pegar só o exemplo dos eosinófilos, né? Eles são aumentados em parasitoses e em processos alérgicos, né? Basicamente, são esses dois processos. E eu sempre fui muito alérgico, tá? Principalmente questões de rinite alérgica. Sim. Né? Sempre muito. O que melhorou muito de alguns anos para cá, né? Principalmente depois que eu mudei padrão alimentar, depois que eu mudei, que eu fiz todo o ajuste dietético, de atividade, de regulação de sono, então mudou bastante. Então hoje você acabou de me colocar para pensar o seguinte, peraí, se eu já consegui fazer uma redução desse tipo celular específico, ele aumentou ou ele está um pouquinho mais alto de novo, por quê? Né? Então pode ser a hora de desparasitar novamente. Ou fazer uma hipersensibilidade alimentar. Porque até os alimentos normais e saudáveis que a gente come no dia a dia, quando tem um intestino que é um pouco mais permeável, que pode ser o seu caso, né? Porque eu não olhei o seu exame de microbioma, ele vai ficar muito reativo. Então até a comida normal e saudável que a gente come do dia a dia pode estar reagindo. Então a gente vai fazendo a exclusão assim. Ô Thaís, olha tanto que bate. Você tem um gene que chama interleucina 6, que está relacionado ao processo inflamatório. Então, se o Gustavo treina muito intenso, o processo, você vai estar fazendo o quê? Inflamando o seu corpo. E muitas pessoas acham que fazer muito exercício vai ficar mais saudável. E olha que interessante, André. Eu me sinto confortável treinando em excesso 7 dias por semana. Sim, mas... Então não é uma característica que tenha envolvimento comportamental, mas ele tem um envolvimento genético, ou envolvimento biológico, né? Mas você treina 45 minutos. Quer ver que começa a dar ruim? Começa a treinar 1h30, 1h20. Fazer aeróbico primeiro, depois ir fazer musculação. Esse eu nunca me dei bem. Entendeu? Porque até a carga perde, eu perco força, Então assim, o aeróbico tem que ser sempre no pós-musculação. Isso, para você, 40 minutos de musculação, de 15, no máximo 20 minutos de HIIT. Treinamento de alta intensidade, tá? Fechando em os 55 minutos. Passou disso, a interleucina 6 fica louca lá dentro de você e aí começa a dar ruim. Processo inflamatório, né, Thaís? Aumenta demais. E uma coisa que eu tô vendo muito também, Gustavo, nos exames bioquímicos, nos testes genéticos, é testosterona muito baixa e cortisol alto. Eu tô vendo principalmente o homem. Por que tá acontecendo isso? Entendeu? E tá relacionado com cortisol alto. Se a adrenal não tiver trabalhando direitinho, começa a dar ruim. E ela falou do ferro, eu falo da testosterona. Hoje, a maioria dos homens estão com testosterona baixa e não estão controlando o cortisol, que vai ajudar a controlar o colesterol, não é isso, Thaís? Sim, hoje eu digo que a grande doença do mal de sempre é o estresse crônico, né? E os hormônios sexuais, os hormônios tireoidianos, todos eles dependem de cortisol. Então, se a gente tem hipocortisolismo, são os que mais sofrem. A gente vai ter déficit de outros hormônios. A gente atende uma epidemia de pessoas que tomam remédio para tireoide, que precisam corrigir, porque isso, obviamente, tem vários fatores, mas pessoas que não têm genética, não têm nódulo, não têm Hashimoto, não têm nada, e de repente a tireoide começou. Com certeza, falta de cortisol. É engraçado, Thaís, porque o sono, né? A gente trata o intestino e trata o sono. E as pessoas chegam até mim, eu atendo muito com a Thaís, a pessoa fala, eu não chega por volta das 17 horas, eu não tenho energia. O que está acontecendo? Aí a gente pergunta, quantos cafés você toma por dia? Tomo 8, 9 cafés por dia. É muito importante tomar café, sim. Mas se você tem a informação que o teste genético traz, se é metabolizador lento ou rápido de cafeína, a gente ajusta o sono, só tira o café.
2 xícaras até por volta das 14 horas. Pede para essa pessoa. Muitas pessoas não podem treinar à noite. O teste vem falando qual o melhor horário para fazer exercício. E a pessoa começa a dormir. Qual o melhor horário para eu fazer exercício? Bom, Porque eu treino às 5h30 da manhã, né? isso, o mais indicado para você é treinar às 5h30 da manhã. Eu estou tendo o primeiro contato com você, mas você é um cara que é muito ocupado. Se deixar para treinar à tarde, não vai ter energia, porque a tua cabeça vai estar a 1000. E aí entra a questão do BDNF, né? Então, eu te indico treinar de manhã, 45 minutos. Mais 15 de HIIT? Pode pôr uns 55 minutos. Se você conseguir fazer todo dia 10 minutos de HIIT, show de bola. E dividir bem os grupos musculares por questão de articulação, por questão de ligamento, os ligamentos, né? Então, sempre de manhã. Gustavo, sempre de manhã. Quer ver dar ruim? Toma um café o dia inteiro. Chega 18 horas, toma uma cafeína e vai treinar. Você vai dormir só no outro dia à noite. Eu sempre me dei muito bem com café, mas de um tempo para cá, assim, de alguns poucos anos, mas já são anos, eu tomo no máximo 2 cafés por período. E eu evito já o café do fim da tarde. Se eu tomar 3 cafés em meio período, eu começo a ter uma tremedeira absurda, principalmente de mão. Treme. Que é o que acontece, por exemplo, se eu tenho muitas visitas comerciais no mesmo período. Né? Então eu vou fazer 3 visitas, são 3 cafés. Sim. Então eu já saio da última, eu já vou pro almoço com tremedeira. Ultrapassou seu limiar, né? Então tá sem limiar. E Gustavo, uma coisa que você tem que entender, porque você faz exercício direitinho e a gordura abdominal, se você brincar, Essa ela vem. não vai embora. Mas por que que ela... Ela não vem, ela não vai, ela nem vai. E agora eu vou te Porque se dar... ela fosse para depois voltar, já seria melhor. Mas ela nem vai. E eu vou te dar um presente aqui para você. A sua Isso é ouro, o presente que eu vou... Você tá treinando fora da sua frequência cardíaca. Tá. E você tem um senhor relógio no braço, você não utiliza ele para saber se você está treinando no limiar anaeróbico lático ou limiar anaeróbico alático. E eu tenho plena convicção que você não está treinando nenhum dos dois. Você está ou no metabolismo aeróbico. E aí a gente tem, né, um teste simples de 8, 10 minutos que você faz na esteira, chama teste com cone. A gente descobre qual o limiar que você tem que treinar para você utilizar somente gordura como fonte de energia. Porque você não pode depredar o glicogênio. Você pode depredar o glicogênio hepático, mas nem no sonho muscular. Porque senão a gordura vai ficar aí e o músculo vai embora. Agora a gente pode falar sobre depressão? O teste é para te regular. Fatos. Já saiu com uma consultoria aqui do André. E assim, o que é mais curioso, né? Por mais que eu já tenha feito todos os meus testes e eu, até por estudar isso, por olhar e montar, criar, trabalhar no desenvolvimento dos laudos, na interpretação, eu entro muito, mas como farmacêutico bioquímico laboratorial, eu não tenho clínica. Então, eu não é parte da minha atividade, da minha profissão, fazer o casamento de todas essas informações dessa multidisciplinaridade para movimentar uma intervenção, para sugerir uma intervenção. Né? E assim, a farmácia clínica ela é uma farmácia mais voltada em interação medicamentosa, em reação adversa, em doseamento, né? E também não faz esse papel clínico de entender o diagnóstico de precisão para trazer para o mundo da saúde de precisão, né, em geral. Então, legal, eu só preciso agora me animar de novo, né? Pequenos ajustes. É uma coisa que eu parei de fazer recentemente. O que eu fazia? Eu chegava na academia, fazia um aquecimento, levava o batimento cardíaco a 120, 125, às vezes até 135 no máximo, uma esteira mais forte, e depois eu fazia o treino normal de musculação e o batimento, ele, como está na atividade ainda, ele não cai para o basal, né? De um tempo para cá, eu parei de fazer esse aquecimento. Então, esse aquecimento volta a ser importante. Então, subir e depois estabilizar nesse 120. Porque na musculação, para eu chegar a 120 sem o aquecimento, é difícil. Porque o que acontece? Vamos pensar no supino. Você faz supino. Sim.
faz com mais de 20 de cada lado? Sim. Quantas repetições? São 3 de 10 com 32, 34. O seu treino não é periodizado. Por mais que você tenha informações, não é periodizado. O que você tem que entender? Se você colocar 3 de 10 com 34, dá 3 vezes 10, 30 vezes 34, 900, 1020. Você desloca. E aí eu te pergunto, será que você colocar 3 de 20 com 17 é o mesmo efeito? Porque o seu músculo não conta, ele só entende estímulo. A gente volta lá nas rotas metabólicas, bioquímicas. O que eu quero utilizar como fonte de energia? Tá, porque nesse caso aumenta a frequência cardíaca. Aumenta a frequência cardíaca, e aí o seu gasto energético fica maior, e você utiliza o que de energia? Gordura. É o que você quer queimar e está sendo estocado na região do abdômen. Por isso que existe uma periodização. Ô André, eu quero dar um pump. Aí a gente vai trabalhar com mais carga e menos repetição. André, eu quero dar uma secada. Isso, e analisando seus exames, né? Porque se a vitamina D estiver baixa, se a vitamina B12 estiver baixa, você pode estar com a testosterona de 2.000. Se os outros processos não estiver redondinho, a sua genética joga contra você. Não é isso, Thaís? Aproveitando o gancho, Bom. que a vitamina B12 não pode estar baixa, nenhuma do complexo B, né, André? Principalmente pro Gustavo. Principalmente o Gustavo, porque senão, se a gente reduz as complexo B, sua mitocôndria não funciona, ciclo de Krebs não gira direito, né? Então, a B12 do Gustavo tá aqui, ó, 363. Baixíssima. A D44. A D44, baixa também por um... E outra ciclo coisa, autoimune. você precisa levar essa vitamina D para 70, 80, para você ter os benefícios de uma vitamina D alta. E muita gente faz injetável. Eu gosto de colocar diariamente para subir e ficar. Porque quando faz injetável, ela dá o pico e volta. Muito bom. Ou seja, eu nem passei pela anamnese. A minha anamnese foi basicamente os exames, o resultado dos exames. Eles já me entregaram tudo, né? O que eu tiro de lição aqui, que pode ser até uma discussão interessante, né? Muitas vezes, durante a consulta e durante a anamnese, o paciente muitas vezes deixa de falar ou esquece de falar muita coisa, né? E tudo que ele deixou ou esqueceu de falar, o teste já entregou. Então ele coloca também vocês como profissionais numa posição de perguntas mais direcionadas, né? Porque eu não teria jamais observado muitas das coisas que foram discutidas aqui, como o formato de fezes, já começa por ali, etapas de sudorese também, a questão de a frequência cardíaca no treino, são assim, base nos treinos nas periodizações mais comuns que existem ali, vamos para cima, vamos treinar, o importante é treinar. E com 28 anos de idade biológica, não está refletindo no meu músculo, né? Então, acho que o meu músculo já está com 45 mesmo. Aí não tem jeito, eu vou precisar revisitar bastante coisa aí. Isso, é muito importante. O nutricionista e o educador físico estar muito bem alinhado. Porque o que acontece, e eu e a Thaís vê muito na prática, é o nutricionista faz uma dieta, por exemplo, uma low carb para você, e hoje você precisa de uma low food maps para organizar seu intestino. E eu não posso te dar um estímulo muito, muito alto porque você não tem energia. Então, de acordo com o programa de alimentação, tem que ser o programa de treino. Então, o nutricionista e o educador físico, ele tem que estar muito alinhado. E digo mais, o médico também tem que estar alinhado, porque é um conjunto, né, Thaís? Hoje os pilares de tratamento, hoje a gente não trabalha separado. Eu não consigo trabalhar se eu não tiver um bom médico e um bom educador físico. Tanto que a gente vai trabalhando os pacientes, como eu digo, em camadas, né? Então eu organizo uma parte e chega num momento que eu preciso do André. Chega num momento que eu preciso de um médico junto. Então é assim que a gente vem desenvolvendo esse trabalho ao longo dos anos. E muito feliz de estar aqui dividindo essa conduta, Gustavo, contigo. Espero que você aproveite, coloque em prática,
né? Até porque no próximo podcast a gente vai perguntar para você se você... Agora eu tô fiscalizado Isso aí. em rede nacional, muito bom. É que essa conversa aqui ela vai ser muito mais longa, né? Então, nós vamos fazer uma parte 2 aqui. Para fechar essa parte 1, eu queria fazer uma pergunta e duas respostas diferentes. O que vocês veem de mais comum na prática clínica geral dos pacientes e no meu caso especificamente. Então, o que seria uma divisão entre nutrição, treino e recuperação? Bom, eu aconselharia a parte de treino, você pode treinar que não tem diferença nenhuma, um grupo muscular por dia, entendeu? Dá um estímulo ao grupo muscular por dia. Tem vários estudos mostrando também que pode fazer um full body. Você pode treinar peito, bíceps, tríceps, perna, um exercício, tá? Indicaria você treinar sempre de manhã, pelo horário da manhã. Agora, a gente montar uma periodização para você de acordo com o objetivo do seu calendário esportivo. Você joga tênis, você disputa jogo de tênis, ou é só recreação, mesmo que seja só recreação, qual mês o volume de jogo é maior. Então, isso tudo a gente tem que estar muito alinhado. Para a gente, aí a doutora Thais faz a periodização nutricional e eu faço a periodização de exercício. E é o dia após dia. Porque vai ter dia, Gustavo, que você vai ter muito estresse no trabalho e você não vai render na parte esportiva. E aí a doutora Thais, ela entra com a parte de suplementação, para você ter energia. Eu vou jogar tênis 6 horas da tarde. Thais, eu não estou conseguindo. Thais, André, eu não estou conseguindo. Eu joguei 30 minutos, eu estou sem energia. Ela entra com a parte de suplementação. E eu vou organizar isso lá no treino, vou diminuir o tempo de descanso seu. Porque você faz 1 minuto de descanso. Se você quer melhorar o seu resultado, a gente dá 10, 15 segundos. Quanto mais perto o seu treino está perto do seu esporte, melhor é o seu rendimento. Até porque lá você não dá uma raquetada e fica esperando 1 minuto. Lá é segundos. Então, seu treino de musculação tem que ser voltado para o seu esporte. E o que acontece? O Gustavo faz uma série lá na musculação e fica olhando para o teto, até dar o tempo. Será que precisa? No seu esporte é diferente. Então, é isso. Hoje, jogadores, por exemplo, o Flamengo, o Dr. Tanuri, né? Eles vão utilizar teste de precisão para todos os jogadores. Inclusive, se a gente tivesse esses testes há 20 anos atrás, hoje um talento nosso está fora da seleção brasileira, Neymar. Por quê? Porque não tinha o teste genético para saber que o excesso de massa muscular ia comprometer as articulações dele. Então, se eu fosse treinador do Neymar com essas informações que eu tenho hoje, jamais eu ia colocar massa muscular nele. Porque a genética dele foi feita para ele ser rápido. Colocaram músculo nele e deixaram ele lento. E um músculo pesa o que a articulação. É onde ele tem os problemas. Desde o pé até o ombro. Ele não foi feito para ter muito músculo. Foi feito para ser ágil. Tanto é que ele jogou muita bola quando ele era magrinho. Começou a colocar músculo nele. Precisaria trabalhar com ele só resistência. A gente perdeu um talento. Fato. Para a gente fechar essa primeira parte, uma mensagem sua para profissionais de educação física. Bom, a mensagem que eu deixo para os colegas da educação física é que estude a parte genética e entrega os testes e o laudo para a pessoa. Só assim a gente vai conseguir resolver problemas. Hoje, média de 5% da população só paga para fazer exercício físico. Então, a gente tem um mercado de 95% para explorar. E se você conversar com uma criança, até um idoso, todo mundo sabe da importância de fazer exercício físico e alimentação. E se você quer ter uma performance, faça os testes de precisão. Isso vai ajudar muito
você ganhar tempo, você ganhar disciplina e entender o que você tem que fazer. Tem muitos pacientes que falam assim para mim, André, o que eu tenho que fazer? Vamos fazer o teste genético. Tá? Faz o teste genético, a pessoa faz, dá certo. A gente tem um paciente lá que era muito resistente com exercício e com alimentação. Fez o teste, hoje ele pede para passar com a gente. E tinha pavor de nutricionista e educador físico. No teste dele faz isso no exercício e isso na nutrição. Resolveu o problema. Então eu indico testes de precisão. Não é isso, Thaís? É isso aí. Bom, então a minha observação para planejamento do Gustavo em relação à alimentação, eu sei, Gustavo, que você vinha fazendo grandes jejuns aí, por motivos também espirituais, né? Mas você, com o seu estilo de vida, com o seu nível de responsabilidades, é um paciente que eu tiraria do jejum. Inclusive porque quando a gente olha a sua insulina é baixa, mas a média glicada ela é um pouco mais alta para o que eu esperaria para uma insulina baixa. Isso me leva a crer que possa estar fazendo gliconeogênese um pouquinho mais, né? Algumas pessoas fazem mais do que outras. O próprio cortisol, também por ser um hormônio que faz aumentar a glicemia. Então, olhando também para esses eosinófilos, tá? Exame de hipersensibilidade alimentar, ver o que está reagindo demais. Se não aparecer nada, nós vamos desparasitar. Uma dieta com jejuns não tão prolongados para você, para não aumentar essa glicada, mesmo com uma insulina excelente. Olhar para esse intestino, fazer modulação intestinal, corrigir todas as vitaminas. E aí sim, quando entrar a periodização de treino, a gente vai fazer o metabolômica. Por quê? No momento que se entra em zona 2 de treinamento para começar a oxidar gordura, a gente precisa ter uma mitocôndria eficiente. E nós que estamos no processo de envelhecimento, né, nós que passamos dos 35 anos, muitas vezes a mitocôndria ela está faltando alguns itens ali para aquela engrenagem voltar a girar de novo e queimar tão eficiente quanto a gente tinha com 28 anos, como é a sua idade, né? Então, isso. Olhando para essa mitocôndria também eu faria nesse sentido. Aí, ajudando com os treinos do André, e a gente ia te deixar assim, no shape, até o final do ano. Até o final do ano? Tá. Todo esse sacrifício. 2-3 meses, então. Gente, obrigado. Obrigado. Aí, vamos para a parte 2. E você, aqui nos acompanhou até aqui, se achou interessante esse conteúdo se é adequado para você, se esse conteúdo você se identifica com ele, não deixa de comentar, pedir novos conteúdos para a gente, que a gente concentra aqui profissionais que são líderes em todas as áreas de atuação, principalmente com foco na saúde de precisão. Então comenta, deixa aqui a sua curtida também e não perca a parte 2, porque muito provavelmente eu vou continuar apanhando aqui um pouquinho. Obrigado, até a próxima.